A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, né? Mais um dia aqui, nós estaremos trazendo uma palavra. Deus tem entregado essa palavra já há 2 dias, o Senhor tem martelado ela no meu coração. Eu quero compartilhar com você essa mensagem, né? É uma mensagem bastante atual para os dias de hoje que nós estamos vivendo, né? O Senhor colocou como tema nessa ministração o falso evangelho, né? O engano do falso evangelho. E o Senhor me levou em diversas mensagens bíblicas, né, para complementar essa ministração. Eu creio que Deus ele vai abrir os seus olhos espirituais, né? Através dessa mensagem, Deus vai falar com você, até mesmo para que nós estejamos alertas, né? Porque nós vemos esse falso evangelho em muitas igrejas, né? Muitas igrejas nós vemos e pregadores desse evangelho, né? Também nós vemos, e aqui através dessa mensagem você vai ter um discernimento e um conhecimento sobre como eles ministram, né? Sobre como o evangelho é distorcido. E muitas vezes a gente não tem um discernimento na hora que está ouvindo, mas você vai ter esse discernimento nesse momento através dessas ministrações, a passagem, o que o Senhor trouxe aqui no meu coração para estar falando sobre esse tema, né? Vai abrir os seus olhos espirituais, né? Vai trazer uma libertação também para a tua vida, né? Então fique atento a cada verso bíblico, né? É um estudo assim maravilhoso e é um estudo de alerta, é um estudo de despertamento, né? Porque muitos também, sem perceber, estão ministrando nessa linha deste falso evangelho, né? Deus trouxe meu coração aqui, eu quero estar compartilhando com você o primeiro verso-chave, né? Está aqui em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Irmãos, quando fala de apostasia, né, está falando é o abandono da verdade. A apostasia é o abandono da verdade, né? Então, e isso, quando fala apostatarão da fé, está falando sobre afastamento da verdadeira fé, o afastamento do verdadeiro evangelho. E é o que nós temos visto hoje. Por que nós vemos uma igreja, eu falo uma igreja que eu falo, colocando de forma geral, uma igreja fria, uma igreja, às vezes, tão fria sem a presença de Deus? É porque nós estamos vendo isso, né? As pessoas estão ali, não vai para buscar a presença, não estão desejosos pela presença, vão ali apenas para marcar a presença ou para cumprir uma agenda, cumprir um compromisso. Não estão mais tão voltadas a Deus, não estão mais buscando a Deus. Mas por quê? São pessoas que se encontram fracos na fé. E por que estão tão fracos na fé? É porque não têm recebido a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra, um evangelho cristocêntrico, né? Onde coloca Jesus no centro, né? São mensagens para o próprio homem, mensagens de autoajuda. O que acontece da mensagem de autoajuda é que no momento ali ela te traz um leve conforto, mas depois ela é uma semente, tipo um joio sendo lançado, né? Algo que não vai te trazer nada, nenhuma reflexão, não vai te levar a uma mudança, não te leva a uma transformação. É uma mensagem vazia, na verdade. Ela apenas vai te acalentar ali naquele momento, mas depois você vai se esquecer, porque não é a palavra, e ali não tem como você ser edificado através dessas mensagens, né, de autoajuda, mensagens de prosperidade, onde a pessoa promete uma prosperidade, né? Então, assim, e detalhe que são coisas terrenas, né? São coisas que o mundo mesmo prega, né? Porque o mundo prega que você é realizado naquilo que você tem,
né? Então, é justamente isso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui, quando fala apostatarão alguns da fé, né? Sem perceber, muitos estão se apostatando na fé, né? Estão afastando da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho, né? A forma de viver esse evangelho. E muitos não ainda reconheceram que se apostatarão, né? Que já se apostatou, né, na fé, ou seja, já se afastou da verdade, né? Muitos não perceberam ainda, irmãos, né? Aí fala, dando ouvidos a espíritos enganadores. E eu quero falar desse espírito enganador, o espírito de engano. Porque o espírito de engano, irmãos, ele está dentro da igreja. Dentro de várias igrejas, na verdade, né? E há doutrinas de demônios. Como que o diabo ele vai agir? Eu vou te deixar isso bem claro. Eu quero que você vá comigo ali no livro de Mateus. Você vai começar a entender e Deus vai esclarecer para você mais sobre esse falso evangelho. Mateus, capítulo 16, verso 21 ao 23. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha para você ver o que Pedro falou. Verso 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Em outra tradução diz que é para mim uma pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, presta bem atenção. Só a que são dos homens. Então, Satanás é uma pedra de tropeço na missão de Jesus Cristo, porque ele não compreende o que é de Deus, não compreende as coisas de Deus, mas somente aquilo que são dos homens, né? O que leva os homens a pensar. Satanás, ele tem um engano, irmãos, que ele... Aqui, o que Pedro falou para Jesus aqui? Ele repreendeu Jesus, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, né? E de modo nenhum te acontecerá isso. E é assim que o diabo ele trabalha, irmãos. O engano ele trabalha. Ele faz com que você se preocupe com você mesmo. Aqui, Pedro estava sendo usado pelo inimigo, na verdade. Estava sendo usado pelo inimigo, né? A trazer esse tipo de comentário para Jesus. Por quê? Né? Porque é Satanás que faz com que nós pensamos em nós mesmos, com que nós preocupamos com a nossa própria vida, a nossa vida terrena. E Jesus estava dentro de uma missão. Qual era a missão de Jesus? Ele sabia que seria morto. Ele saberia, e ele estava ministrando exatamente isso para os discípulos, né? Olha, eu serei morto, né? Eu serei morto, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Então ele estava falando ali, compartilhando com os discípulos o que viria a acontecer com ele. Chegando ali em Jerusalém, vai acontecer isso, eu serei morto, né? Mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele começou a ministrar. E o que iria acontecer com Jesus fazia parte da missão de Jesus. Ou seja, o motivo real para que Jesus veio. Porque ele veio para entregar a própria vida por amor a nós. Então ele estava compartilhando isso com os discípulos. Então quando Pedro se aproxima dele e começa a repreender, dizendo: não, isso jamais vai te acontecer, isso jamais, tem compaixão de ti mesmo. Então, esse comentário tira Jesus do propósito, era um comentário para tirar Jesus do propósito e fazer com que Jesus olhasse para si mesmo. Então, por isso, ele é repreendido, né? Ali o Senhor, ele repreende Satanás, porque Satanás trouxe aquele pensamento no coração de Pedro, né? Para que ele se voltasse, se preocupasse com ele mesmo.
Então aqui onde ele fala, arreda-te de mim, ou sai para trás, né? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Tem uma tradução que diz, porque você é uma pedra de tropeço para mim, né? E porque não compreende as coisas que são de Deus, mas se preocupa com as coisas dos homens. Então aqui, irmãos, aonde o espírito de engano ele começa a agir. Ele sempre vai se preocupar com as coisas dos homens. Ele vai te levar a se preocupar com você mesmo. Aqui, ele vai te levar a se preocupar com você mesmo, com o seu próprio bem-estar. Já no Evangelho verdadeiro, a Bíblia fala, né, que aquele que amar a sua vida nessa terra perderá, mas aquele que quiser salvar de fato a sua vida, deve abandonar a sua vida na terra, deve abandonar o amor à sua vida terrena, né? Porque aquele que quiser ser salvo, né, ele precisará entregar a sua própria vida, ele precisará nascer de novo, ele precisa estar disposto a entregar a sua vida por amor a Cristo. Então, quando nós, assim, não temos a nossa vida por preciosa, como diz Paulo, ele fala, ele sabe tudo que vai acontecer com ele, quando ele vai estar ali, entrar também, né, ali já nos próximos dias que antecipa a sua morte, ele fala, olha, eu não tenho por preciosa a minha vida, né? Se morrer é lucro, se eu morrer é lucro, eu estarei com Deus, né? Mas enquanto eu estiver em vida, eu vou pregar a Cristo. Então ele não tinha a sua vida por preciosa, né? Ele sabia que ele, de alguma forma, iria ser um mártir ali, né? Ele estava disposto a ser martirizado pelo nome de Jesus. Ele não iria negar Jesus. Ele não tinha amor à sua vida terrena, né? E é isso que Satanás ele quer enganar. Ele nos leva a pensar nas nossas próprias coisas, né? Nos leva a pensar nas coisas que são do homem, nas coisas humanas, né? E o que Satanás nos leva a pensar? Aí eu vou te falar o que ele trabalha, né, no coração do homem para que a gente fique preso a essas coisas. Então ele te leva a pensar, ele te leva a amar aquilo que o homem ama. O que o homem ama? O homem ama primeiramente o dinheiro, o amor ao dinheiro, né? Então ele leva a se preocupar com o dinheiro. O que o homem natural ama é o dinheiro. Ele ama o dinheiro, ele ama o mundo, ele ama as coisas terrenas, o que há no mundo, né? Ele ama a si mesmo também, né? E ama o pecado, ele é amante do pecado. O homem natural, ele ama o pecado, ama a si mesmo, ama o dinheiro e ama o que há no mundo. Então, Satanás, ele vai trabalhar dessa forma, te conduzindo para aquilo que é terreno, para você mesmo e para as coisas terrenas. Vai fazer com que você olhe para você mesmo, atenda às suas próprias necessidades, né? Busque o dinheiro, busque as coisas mundanas, prazer nas coisas mundanas e até mesmo no próprio pecado. Então, ele trabalha nesse engano, né? Então ele pensa nas coisas que são dos homens e ele leva os homens a pensar no seu próprio bem, no seu próprio bem-estar, no seu próprio conforto. Então aonde que entra aqui o falso evangelho? O falso evangelho, ele se preocupa com coisas terrenas e leva o homem a pensar nele mesmo, a se preocupar com ele mesmo. Então você aqui já começa a abrir um pouco o seu entendimento, né? Porque aqui, ó, quando fala que vamos aqui em 1 Timóteo 6, vamos abrir comigo, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao 5. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidado
que a piedade seja causa, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, esses homens, eles usam essa piedade, usam a piedade do evangelho, né, para causa de ganho, né? Na verdade, para fonte de lucro, né? Vamos falar aqui, né? Então, por que eles resistem à verdade, se desviam da verdadeira verdade bíblica, da verdadeira verdade do evangélico, do evangelho, né? Resistam e desviam-se da verdade, porque a verdade do evangelho vai contra as suas práticas e vai contra tudo que eles amam. E o homem natural ama essas coisas, o dinheiro, o mundo, a si mesmo e o pecado. Então, por isso que estão apostando-se da fé, por isso que estão se afastando do evangelho verdadeiro, porque, na verdade, eles querem pregar um evangelho que produz exatamente isso aqui, prosperidade, bênçãos terrenas, né? Tudo pensando no homem, né? Dessa forma, pensando nas coisas do mundo, no que o mundo pode oferecer. Então, a mensagem, esse falso evangelho, esse engano do falso evangelho, ele vai te levar a pensar em si mesmo, na sua própria proteção, na sua própria vida, tipo assim, nos cuidados com a sua vida, em bens materiais, tudo se rodeia ali através de você, tudo para você, não te leva a se arrepender, não te leva a renunciar pecados, né? Porque a renúncia de pecados, ela entra aqui como libertação para a nossa vida. Libertação de tudo, irmãos, do vício, libertação de enfermidades, libertação de muitas coisas, né? Da cegueira espiritual, né? Então, assim, a verdade, a renúncia de pecado, a verdade, ela liberta, né? Mas como vamos conhecer a verdade se não ouvimos essa verdade? E hoje em dia está difícil ouvir a verdade, irmãos. Está escasso. São poucos pregadores que pregam a verdade, sabe? São poucos pregadores que falam sobre a importância de se arrepender, a importância de renunciar pecado, a importância de confessar o pecado, de abandonar o pecado. Hoje em dia, eu já congreguei mesmo numa igreja que não podia falar sobre o pecado, não podia confrontar o pecado. E eu já congreguei numa igreja assim, irmãos. Até que eu fui entender que lá não podia, né? Eu já estava ali um bom tempo sem ter conhecimento, até que Deus começou a me mostrar, olha, aqui quem prega a verdade não recebe oportunidade para pregar, porque o medo que eles têm de perder ovelhas é muito grande. Olha para você ver, não pode falar nada contra o pecado, porque senão o irmão vai ficar ofendido e ele vai sair da igreja. Irmãos, olha a ponto que nós chegamos, irmãos, de ter que se voltar e ter que se dobrar a esse falso evangelho, tendo esse falso evangélico como algo correto, como algo que é de Deus. A Bíblia fala que nós não temos que ter amor ao nosso próprio corpo, à nossa própria vida, porque eu tenho que estar disposto a entregar minha vida a Deus, porque Ele se entregou por mim e eu devo amá-lo, né? A tal ponto de que, independente daquilo que eu passe, tudo é para a glória de Deus, mesmo que eu esteja passando por perseguição, irmãos. A perseguição, deixa eu te falar uma coisa, a perseguição, ela faz parte do evangelho. Você sabia disso? A perseguição, ela faz parte de quem vive o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia fala, não se engane, aqueles que desejam ter uma vida piedosa em Cristo Jesus, viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, serão perseguidos. A Bíblia fala que Jesus foi perseguido, Jesus foi caluniado. Olharam para Jesus e disseram que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. E a Bíblia fala que nós não somos maior do que Jesus. Nós somos servos, e se nós somos servos, nós também vamos sofrer perseguições. E sabe como que os apóstolos de Jesus Cristo lidavam com a perseguição? Eles regozijavam na perseguição, porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E isso nos constrange, nos confronta todo o ego em nós, que a gente acha que tem que orar para ser livre da perseguição. Ai, Deus repreende a perseguição.
Irmãos, a perseguição faz parte. E a perseguição também, ela te molda. Ela te molda. Então se você está sofrendo perseguição, Deus permitiu você sofrer perseguição. Isso significa que a perseguição que você está sofrendo te torna digno de sofrer pelo nome de Jesus. E nisso você tem que se regozijar. E saiba que você não é maior que Cristo, né? Você é um pequeno Cristo por ser cristão. Então seremos perseguidos. Mas o falso evangelho, ele quer te fazer orações para te livrar da perseguição. Ele quer dizer, não, a perseguição, Deus está repreendendo toda a perseguição, irmãos. Olha para você ver, tirando a gente do propósito, nos levando a pensar em nós mesmos, no nosso próprio bem, no nosso próprio corpo. A gente está preocupado com o que as pessoas vão dizer de nós, a gente está preocupado com a nossa integridade, com o que as pessoas vão falar de nós, né? Mas eu não posso pregar a verdade, porque se eu pregar a verdade, ela vai ofender as pessoas. E nesse pensamento, muitos têm se afastado do verdadeiro evangelho. Mas eu vou te falar uma coisa, eu até li uma frase, e essa é uma frase bem verdadeira. Aqueles que querem pregar a verdade, eu te falo uma coisa, a Bíblia fala, né, assim, que a verdade da Bíblia, ela vai nos confrontar, nos arrepender, ela vai nos guiar ao arrependimento. Toda verdade pregada dentro da Bíblia vai nos guiar ao arrependimento, vai nos conduzir ao arrependimento. Jesus começou pregando a verdade, o arrependei-vos, né? João Batista começou pregando arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Jesus também começou o seu ministério pregando a mesma coisa. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. E hoje o que nós temos que pregar? Arrependei-vos, porque Jesus está voltando, é chegado a nós o reino dos céus. Mas o que muitos estão pregando? Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a bênção, né? A vitória é sua. Recebe aí livramento da perseguição, recebe aí tudo, tipo assim, tudo leva e se volta para as coisas do homem, para os interesses do homem. Então, quando você vê um pregador, o que um pregador de Cristo, um pregador que prega a verdade, ele prega? Ele prega o verdadeiro evangelho, ele prega a vida e a obra de Jesus Cristo, ele prega a vida e a obra de Jesus Cristo, prega a salvação em Jesus Cristo, a salvação, ele prega arrependimento, a renúncia do pecado, prega santificação e arrebatamento, que é a volta de Cristo. Então aqui você consegue ter um discernimento daqueles que pregam a verdade para aqueles que não pregam a verdade. E o que o falso evangelho prega? Ele prega coisas terrenas, ele prega a prosperidade, tudo que envolve a vida terrena do homem na terra, as bênçãos terrenas, a prosperidade. E ele prega uma bênção, uma vitória sem obediência. A pessoa ministra a bênção, ministra a vitória sobre a sua vida sem que... Não te fala que você precisa obedecer. Não te fala que você precisa renunciar a pecado. Prega só que você será abençoado. Como você está, do jeito que você está. Não precisa se arrepender. Não. Eles não falam isso claramente, mas só ficam ministrando bênção e vitória. Mas aí a bênção e a vitória nunca chegam. O que acontece? Por que não chega, irmãos? Porque a bênção, ela é consequência da obediência. Até marquei aqui a frase que o Senhor colocou no meu coração. A bênção é consequência da obediência. Então, quando você, está obedecendo a Deus, saiba que as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Elas vão vir, é uma consequência da sua obediência. Agora, quando tem áreas que você precisa mudar, que você precisa renunciar, aí, irmãos, aí a bênção não vai vir. Aí aquelas áreas da sua vida vão ficar travadas, porque falta obediência. Falta obediência. As bênçãos e vitórias pregadas do falso evangelho, ela não se cumpre. Não se cumpre, irmãos, não se cumpre. Você pode observar quando você vai na igreja que tem um pregador que fica ministrando bênção, bênção e vitória. Aí você até crê de todo o seu coração. Amém, Deus. Você
busca aquela vitória que está na sua mente. Senhor, eu quero isso, eu preciso disso. E você fica ali, aí você recebe pela fé. Amém, eu recebo a minha bênção, a minha vitória. Aí passa-se meses, passa-se até anos, a vitória nunca chega. Mas não foi o pregador que ministrou a bênção e a vitória, que você creu ali na hora que ia receber e não recebeu. E aí, irmãos? Aí eles vão dizer que você não teve fé o suficiente. Que você não creu o suficiente, por isso que não aconteceu. Ó para você ver desculpa, né? Então, e não é nada disso. A Bíblia fala que o profeta que ele prega algo, que ele entrega algo, aquilo que ele entregou vai se cumprir, porque foi o Senhor que falou. Mas e quando não se cumpre? Não foi o Senhor que falou. Quando não se cumpre, não foi o Senhor que falou. E o juízo de Deus vai vir sobre esses que estão profetizando uma falsa bênção, uma falsa vitória, e não os leva a se arrepender de fato. Porque se renunciar a pecado aqui, a bênção e a vitória vai vir. Né? Se renunciar a pecado aqui, se houver obediência aqui, a bênção e a vitória vai te alcançar. Mas muitos estão sendo guiados por esse falso evangelho, né? Vamos mais adiante aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Olha para você ver, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A Bíblia fala amigos dos deleites, no caso, amigo das coisas do mundo, dos prazeres mundanos, né? Do que amigos de Deus. A Bíblia fala também que o que é aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então aqui já está falando, ó. Por aqui nós começamos a ver amantes de si mesmo, a primeira coisa, né? Avarentos. Então ali a pessoa já está presa pelo dinheiro, com avareza, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, né? Sem amor para com os bons, sem amor ao próximo. Então aqui nós começamos a ver. A Bíblia fala que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, né? E nós podemos ver árvores que se dizem de Deus com esses frutos aqui. Exatamente com esses frutos aqui. E aqui no capítulo 4, verso 3 ao 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Muitos estão com comichão no ouvido, não suporta mais ouvir a verdade do evangelho. E estão buscando para si mesmo os seus próprios pastores, os seus próprios mestres, doutores, e eles escolhem esses que pregam aquilo que eles querem ouvir, que pregam a bênção e a vitória. Mas mesmo que não aconteça a bênção e a vitória porque não é Deus que está falando, eles continuam ali, porque eles querem ouvir aquilo. E eles creem sim que vão receber a bênção e a vitória, só que não recebem. Por quê? Áreas que precisam estar alinhadas com a obediência a Deus e não estão, não se alinham à obediência. E como serão abençoados se não se alinham à obediência? Então, e como que eles vão se arrepender dos seus pecados, irmãos, se não há quem pregue, se não há quem fale contra o pecado? Como? Então, não pense você que pregando a verdade não vai ofender, porque a verdade de Deus, ela ofende. É impossível não pregar, é impossível você pregar a verdade e não ofender. Ela vai ofender, ela vai contra o seu eu. Ela vai contra o eu sou da sua vida, que é eu mesma.
Ela vai contra, ela te ensina a renunciar, ela te ensina a descer, a se humilhar, né? O evangelho verdadeiro, ele te ensina a dar a outra face. O evangelho verdadeiro, ele te leva a se arrepender dos pecados. Ele te leva a um arrependimento, né? Então não tem como. Ela tem que confrontar a sua vida para uma mudança, uma transformação. E como que vai acontecer essa mudança, essa transformação? Se você não estiver sendo ensinado o verdadeiro evangelho. Você então continua dando ouvidos a esse falso evangelho que te promove só bênçãos e vitória, essas que não se cumprem, não acontecem nunca. Porque é assim. E eu me lembro que quando nós estávamos nessa igreja, eu mesmo conversei com meu esposo, falei assim, tem quanto tempo que nós está lá? Aí ele falou, tem tanto. Falei assim, e aí todo dia lá eles estão profetizando bênção e vitória, não é assim? Ele é. Falei, e cadê as nossas bênçãos, nossas vitórias, que até hoje não chegou? Mas Deus queria algo de nós, irmãos. E nós estávamos ali acreditando que nós estávamos certinho, que a nossa vida estava só o ouro, que se Jesus voltasse a gente ia subir, com certeza. E que a gente era digno e merecedor de toda a bênção e vitória profetizadas. Sendo que elas nunca se cumpriram nem aconteceram. Então, assim, a principal bênção, nós já estamos vivos, né? E outra, Deus não nos prometeu nada na sua palavra. Ele prometeu que ele estaria conosco em todos os momentos. Isso aí é uma promessa, e ele está conosco. Então, apesar de toda luta, aflição e dificuldade, o Senhor está conosco, né? Ele está nos ajudando a vencer, a superar. Só que ele também é um Deus, ele é um Deus de amor que cuida nos mínimos detalhes, mas ele também é um Deus que ele espera de nós alinhamento, que nós venhamos se arrepender dos nossos maus caminhos, né? O crer sem obedecer é vazio, irmãos. Eu só creio, mas não obedeço. Eu creio, mas não renuncio. Isso é uma fé vazia. E nós temos que, sim, ser confrontados pelo Espírito Santo, é uma mudança de vida. Então, nós vamos ver ali em Isaías 6, quando ele tem uma experiência tão profunda com Deus, que ele vê ali os anjos do Senhor, os querubins, declarando santo, 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 santo. E ele pode ali contemplar a santidade de Deus. Ao mesmo tempo, ele reconhece o seu próprio pecado. E ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo que tem os lábios impuros. Então, agora aqui, diante da santidade de Deus, certamente eu vou morrer. Então, a pessoa começa, quando ela está diante da presença de Deus, da verdadeira presença de Deus, o que vem é o arrependimento. É o arrependimento. Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu e se assenta na mesa de Zaqueu, o que acontece? Ele se levanta e fala que vai restituir aqueles que ele tem defraudado. Ele vai restituir 4 vezes mais. Olha para você ver o profundo arrependimento. Nessa hora ele se desprende da riqueza dele. Eu vou restituir 4 vezes mais. Porque o que eu quero é ficar limpo. Aleluia. O que eu quero é ficar limpo. É ser digno, né, da presença do Senhor na minha vida. Eu quero ficar limpo. Eu quero ser um vaso limpo. Para que a presença de Deus ela me enche, né? Então, assim, quando nós temos um encontro com Deus, essa é o primeiro sentimento. Eu preciso me alinhar com Deus, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso ver o que tem de errado na minha vida que precisa ser tirado. Porque agora eu vivo uma vida que agrada a Deus, eu não vivo mais para mim mesma, eu vivo para o Senhor, eu vivo para agradar a Deus, eu vivo para Ele, eu vivo para a glória dEle. Esse é o sentimento e essa é a verdadeira conversão. É quando traz em nós um arrependimento. Quando teve lá o avivamento da Rua Azul, irmãos, segundo a história, fala que coisa assim, de quadra, esquina do lugar onde eles estavam, que o poder de Deus descia, as pessoas eram tocadas pela presença de Deus na quadra, na rua de baixo do lugar onde eles estavam, e eram conduzidos pelo Espírito Santo a ir para aquele lugar, para aquela igreja, e ali eles entravam, eles choravam desesperadamente. Ali o Espírito Santo já estava convencendo eles do pecado que precisava ser tirado da vida de cada um. E ali eles choravam, se humilhavam.
pedia perdão a Deus desesperadamente. Então ali, quando nós temos o encontro com Deus de fato, Ele nos conduz ao arrependimento, Ele nos conduz a uma vida santa. Mas, irmãos, como que nós vamos conhecer esse arrependimento? Como que nós vamos ser conduzidos pelo arrependimento se hoje estamos sendo guiados por esse falso evangelho que leva-nos a amar a nós mesmos, a ser amante de nós mesmos, né? Leva a sua bênção e vitória terrena, preocupar com a nossa vida terrena. E nós vamos ver que isso é um espírito de engano que está atuando dentro da igreja. E Satanás, ele vai te levar a pensar nas suas próprias coisas, nas coisas do homem. E ele quer que você fique ali sendo escravo, pensando nas coisas do homem. Pensando naquilo que você precisa para você mesmo. Nos prazeres mundanos. No que o dinheiro possa te trazer. E eles pregam essa prosperidade. E a Bíblia não prega prosperidade. A Bíblia diz que nós seremos abençoados se obedecermos a sua palavra. Que o Senhor estará conosco, mas que o justo também passará por aflições. Mas em todas o Senhor o livra. De todas o Senhor os guarda. O Senhor o livra de todas as adversidades. O justo clame, o Senhor responde. Então isso que a Bíblia fala. E nós estamos sendo aí dilubriados com um espírito mentiroso sobre os altares, usando pregadores, né? Que só preguem nessa linha, prega aquilo que o povo gosta. E esses têm muita agenda. Eles têm muita agenda, eles são, muita agenda. Porque todo mundo quer ouvir só bênção e vitória, só palavra boa. As pessoas não suportam mais ouvir a verdade. Mas é a verdade do evangelho que liberta. Então, se você começar a ler a Bíblia, você vai ver qual é a verdade. Lê só o Novo Testamento para você ver, irmãos. Pega do começo ao fim, Mateus, Apocalipse, começa a ver. O que Deus quer? Você vai entender que o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho fofo, que não te leva a se santificar, não te leva a renunciar, não te leva a obedecer, não se prega mais obediência na igreja. Isso é uma tristeza para os dias que nós estamos vivendo, é uma tristeza. Eu estou aqui na cidade de Vila Bela e de todos os cultos que eu já fui em 3 cultos aqui. Enquanto eu estou aqui, já fui em 3 cultos. E nesses 3 cultos eu ouvi uma palavra cristocêntrica. E teve um pregador, inclusive, na assembleia aqui, que ele pregou Jesus da manjedoura. Aí ele falou do crescimento da vida de Jesus, aí ele falou da crucificação, da ressurreição de Jesus. E aqui ele pregou mais de 1 hora pregando sobre isso. Olha para você ver o espaço que foram dado à palavra, que hoje não se vê mais. Só prega 15, 20 minutos. Lá já ficou mais de 1 hora pregando, acho 1h20, 1h30 pregando. Eu falei, gente, da onde que acontece isso? Do pregador ter 1 hora para pregar, irmãos. Não tem mais, é só louvor, 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 louvor. E 15 minutos para poder palavra. E meia hora uma palavra. O povo não tem mais sede da palavra. E quando se prega, é só voltado para o homem. São mensagens boas, voltadas para o próprio homem. Aí eu te falo, será que é esse o evangelho que Jesus quer que eu e você sigamos? É assim que somos cristãos? Se você é cristão de fato, se volte para o verdadeiro evangelho. Ainda é tempo, porque Jesus ainda não voltou, mas ele está perto de voltar. Então arrependei-vos hoje, é para nós que nos satisfazemos com esse falso evangelho e acho que está tudo bem, mas não tem nada bem, né? Não tem nada bem. Você pode olhar para a sua própria vida. Você que segue esse falso evangelho, olha para a sua própria vida hoje e me fala se está tudo bem. Não tem nada bem. Eu tenho certeza, irmão, não tem nada bem. Não precisa nem eu tenho certeza, por conhecimento de causa, que às vezes eu mesmo me vi seguindo esse falso evangelho. E na minha vida nada ia bem. E daqueles que seguiam também junto comigo, era uma reclamação atrás. Mas eu não estou passando por isso, aquilo. Mas por quê? O conhecimento da verdade não chegava.
Até que a gente se volta e fala assim, Senhor, tá tudo errado. A minha vida tá errada, eu tô seguindo o evangelho errado. Tá errado isso. E sem perceber, a gente é conduzido por esses falsos evangelhos, por essas falsas doutrinas, por profecias mentirosas, que nunca vai se cumprir. E vem como seta de palavra de maldição. Vem como maldição, porque na verdade são macumbeiros, os macumbeiros da fé, que usam a fé das pessoas ali e faz uma oração, na verdade até te amaldiçoando do que te abençoando, não te mostra a verdade, né? Fica só te dilubriando com mentiras. Romanos 16, versos 17 e 18, quero abrir com você. Romanos. Tá ficando quente. Deus tá esquentando a palavra. Olha para você ver, ó. Vai ficar mais quente. Romanos 16, versos 17 e 18. Tá escrito assim. Passei aqui para frente. Romanos 16, versos 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Que palavra forte, irmãos. E é dessa forma aqui, ó. Com suaves palavras, com doces palavras, né? E lisonjas enganam o coração dos simples. Enganam. Eles não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas servem o seu próprio ventre. Serve a si mesmo. Dessa forma, né? E pior ainda, né? Para aqueles que estão pregando aí esse evangelho e sabem que estão nessa linha, eles sabem, eles têm conhecimento. 2 Pedro 2, verso 1 ao 3, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Eita glória! A perdição desses que estão pregando a mentira, envolvidos ali pelo espírito de engano, pregando só bênção e vitórias, né? Só prega aquilo que o homem quer ouvir, que só faz bem a ele mesmo, palavras de autoajuda. Mas ali ele quer acumular o quê? Pessoas, porque as pessoas hoje não suportam mais ouvir a verdade, essa é a verdade. Então ali acumula mais e mais pessoas que estão ali debaixo daquele espírito de engano, achando que estão buscando a Deus, achando que estão obedecendo e servindo a Deus. Hoje as pessoas acham que obedecem a Deus só indo para a igreja, não é nada disso, irmãos. A obediência vai muito mais além. E quando você é perseguido, aí esse falso evangelho te leva a pensar que você está sofrendo uma seta maligna, que você precisa orar para ser livre disso. Mas a perseguição ela faz parte do evangelho. A Bíblia fala. E olha para você ver. Também não te ensinam a renúncia. Se você não renunciar a pecado, não vai chegar à libertação. Sabe por que fica muito expulsando demônio, vive manifestando na igreja, naquela mesma pessoa? Enquanto você não sentar com aquela pessoa, explicar para ela que ela precisa renunciar a pecado e conversar com ela e procurar entender por que porta esse demônio está entrando, não vai chegar libertação.
Ah, mas a oração liberta. Sim, a oração liberta. Mas é a oração junto com o aconselhamento e trazendo a pessoa às áreas que ela precisa se arrepender para fechar a porta para Satanás. Porque se fechar a porta e a brecha, ele não entra mais, ele não tem como entrar. Ele só entra por portas que estão abertas. Mas como que nós vamos saber disso? Se não há quem pregue, se não há quem ensine, se não há quem conduza. A libertação, ela é pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas hoje não estão mais pregando a verdade. Estão pregando a mentira de Satanás. E querem que as pessoas sejam libertas. E acham que as pessoas serão libertas apenas com oração. E não é dessa forma. Se você não levar a pessoa a um arrependimento, a libertação não chega, irmãos. Então, muitos estão sendo ali dilubriados. Aí acha que para ser liberto tem que pagar um curso de libertação. E sabe o que você vai pagar um curso de libertação? Chega lá, a pessoa que trabalha com libertação vai trabalhar dessa forma. Vamos conversar. Vamos saber aonde que esse demônio está entrando. Aí vai saber a vida da pessoa todinha. Aí a pessoa vai ter que se abrir. Aí você conversa: olha, essa área precisa de mudança, você precisa mudar. É isso a libertação, irmãos. Você fecha essa brecha, Satanás não vai entrar. E é isso. A libertação está nisso, no renunciar do pecado, dos pecados. Mas hoje as pessoas estão pagando para ter isso, né? Para ser libertos, porque tá tão difícil o acesso ao verdadeiro evangelho, né? Tá tão difícil, né? Que é até difícil para se libertar. Então, olha para você ver, irmãos, a tristeza que nós estamos vivendo hoje. E as igrejas, os pastores, estão colocando no altares essas pessoas que estão pregando apenas esse evangelho fofo que você está ouvindo aí e que te agrada aos ouvidos. Então, que hoje essa palavra possa trazer um despertamento para a tua vida e você venha de fato se arrepender. Senhor, se eu tenho seguido esse falso evangelho, que o Senhor me guie a uma igreja que pregue o evangelho verdadeiro, que me leve a me arrepender dos meus pecados, que me leve a me limpar, que me leve a me santificar. Certo que a salvação é pela graça, irmãos, mas a graça, ela requer obediência. Para até mesmo, nós somos salvos pela graça, não por aquilo que nós fazemos. Eu não estou pregando aqui ao contrário disso. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nos leva à obediência e nos conduz ao arrependimento diário. E é exatamente o que esse falso evangelho, o engano desse falso evangélico não te deixa ver. Ele quer pregar para você que você está tudo bem, que está tudo bem na sua vida, que não precisa de renúncia, que não precisa obedecer, que não precisa de mais nada, porque Deus já vai te dar a vitória. Só que as vitórias que você anseia de Deus e busca em Deus, você não recebe, porque precisa de posicionamento, alinhamento com Deus. Então eu deixo essa palavra para te despertar. Que evangelho eu tenho seguido? Porque eu sei que você ama a Deus, nós amamos a Deus, mas fique atenta àquilo que você recebe em cima do altar. Porque nem tudo que você recebe é de fato de Deus. É Deus que está trazendo para a sua vida. Pode ser mais um espírito de engano. Esses dias atrás eu vivi uma experiência. Eu quero compartilhar com você. Eu estava numa vigília e ali o pastor começou a orar pelas pessoas, impor as mãos, e essas pessoas estavam recebendo um renovo espiritual. Só que detalhe, eu fechava os meus olhos, Deus mostrava uma cena muito diferente. Deus me mostrava, eu abria os meus olhos. Se eu abrisse os meus olhos carnais, eu entendia que aquele renovo era de Deus. Mas quando eu fechava os meus olhos, Deus me mostrava outra coisa. Tava um peso espiritual tão grande naquele lugar, mas pensa num culto pesado. E eu via um demônio de pombagira. E do jeito que ela se movimentava, a pessoa que estava ali também, nesse renovo entre aspas, estava se movendo igualzinho o demônio. E eu via aquele pastor orando pelas pessoas e as pessoas recebendo esse espírito que não era Deus,
recebendo esse batismo que não era de Deus, se movimentando ali, ó. E era demônio que estava agindo ali, na vida daquele pastor, naquela igreja, naquela ocasião. E tudo que eu queria dali era ir embora. Eu queria ir embora, desesperadamente eu queria ir embora, mas eu não podia ir embora, que meu esposo estava trabalhando de Uber, não tinha como ir embora. Mas, assim, eu digo para você, tá acontecendo muitos movimentos que não é Deus, mas peça ao Senhor discernimento para que você possa olhar com os olhos espirituais o que acontece à sua volta. Aonde você está e o que está acontecendo, né? Então, que nós possamos voltar a viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo, puro e simples como ele é, puro e simples. E se o Espírito Santo abrir os seus olhos hoje, que você possa também pregar esse Evangelho puro e simples, né? Você que faz a obra de Deus, né? Seja aquele que prega a verdade, não mais um daqueles que pregam a mentira. Amém? E eu deixo essa palavra para a sua meditação neste dia de hoje, que Deus possa edificar a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Tem pessoas que precisam abrir os olhos espirituais nessa palavra. Então compartilhe esse conteúdo, que Deus vai te abençoar. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor.